Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que podem se assentar, por favor, assentai-vos. Desde já, eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Leremos alguns versos desse texto. Capítulo 18, versículo de número 26. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 27. Leremos até o versículo de número 34. Verso 35, melhor dizendo. Capítulo 18, versículo 27 ao verso 35. Todos encontraram? Diz assim: ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Dizia: já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar, andar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se de Elias, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram novamente. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher até a vala. Amém. Meus amados irmãos, somos informados pelos versos que antecedem os que lemos, que Elias agora, sobre a incumbência divina, ele está no cume do Carmelo, e Elias agora, sob a direção de Deus, ele está chamando Israel a se posicionar, a assumir um compromisso com Deus ou com Baal. E Elias agora propõe um desafio para mostrar quem era Deus de verdade, se era Jeová, se era Baal. E a Bíblia nos informa que o povo achou boa a proposta de Elias. Agora, ao lermos estes versos, eu, por exemplo, me fiz algumas perguntas. O que levou Israel a trocar Jeová por Baal? A Bíblia nos informa que após o casamento de Acabe com Jezabel, consolidando assim uma aliança política com Etibal, rei dos Sidônios, Jezabel, ela oficializa o culto de Baal dentro das terras do Reino Norte. Mas por que Baal? Ele foi aceito, por que não dizer, por praticamente 99% dos habitantes do Reino Norte. Isto tem uma explicação dentro da Bíblia, e eu preciso me utilizar da história. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, perceberemos que o povo de Israel, ao adentrar em Canaã, eles precisaram modificar o seu estilo de vida. Haja vista que eles viviam peregrinando dentro do deserto. As suas gerações passadas viviam no meio da escravidão egípcia. Agora, ao adentrar dentro de Canaã, eles precisam aprender a viver um novo estilo de vida.
eles precisam aprender a viver a liberdade que Deus estava lhes proporcionando, como também precisava aprender a cultivar a terra, para assim ter o seu sustento e movimentar a agricultura. O povo de Israel agora está tentando se adaptar a um novo estilo de vida rural, por que não dizer assim? Só que agora, a mesma Bíblia que nos mostra estas informações, é a Bíblia que deixa bem claro que inúmeras outras nações estavam cercando o povo de Israel, inúmeros outros países estavam ao derredor do povo de Deus. E quando a Bíblia começa a falar destes povos, a Bíblia começa a deixar bem claro que os cananeus foram um dos povos que mais exerceram a influência na cultura e até mesmo dentro da religião israelita. Porque isso, pregador, se nós analisarmos a história dos cananeus, nós perceberemos que eles buscavam de forma frenética o segredo para se ter uma vida próspera. Assim como o povo dos nossos dias, eles tinham a preocupação constante de como se viver uma vida próspera. Mas o que era prosperidade para eles naqueles dias? Prosperidade para eles naqueles dias era ter uma esposa que gerasse muitos filhos, e de preferência homens, e assim esses produziriam mão de obra para cultivar as terras. Prosperidade para eles era ter todas as estações funcionando no tempo certo, e de preferência havendo bastante chuva para a terra produzir com abundância. Prosperidade para eles era ter muita saúde para colher o que a terra produzisse. Prosperidade para eles era ter espaço para todos os habitantes do seu país ou cidade viver em harmonia e colhendo e plantando com muita abastança. Isto era prosperidade para eles, porque a vida era dependente 100% da agricultura. Mas aonde é que se encontrava o segredo da prosperidade? É aí que entra a religião. Eles acreditavam que a religião era a chave para se encontrar o segredo ou o caminho da prosperidade, porque a religião religava eles até uma divindade, ou seja, a divindade mais adorada por parte deles. É aí que entra o culto a Baal. O nome Baal, no nome Baal significa dono ou senhor. Eles acreditavam que Baal era o dono da terra, era o senhor da terra. É aí que entra também o culto a Astarote, ou Astarte, ou Acera, como você queira, que no final é a mesma coisa. Eles acreditavam que a prosperidade das suas terras dependia de Baal e Acera, porque eram divindades que habitavam os céus, e eles acreditavam que as estações do ano, o inverno, o período chuvoso, o período da primavera, o período da seca, era dependente das relações sexuais entre Baal e Acera. Quando entrava um período de escassez, é porque Baal e Acera não cumpriram as suas obrigações, ou seja, os atos que eles tinham que se cumprir, que tinham que realizar para que a terra tivesse fertilidade. Aí o que é que eles faziam? Eles subiam aos cumes das montanhas, ao cume dos montes, porque assim eles acreditavam que estando lá em cima, eles estavam mais próximos dos deuses, e ali agora eles começavam a servir a Baal. Mas como era o culto a Baal? O culto a Baal era mais ou menos um culto de manipulação do que um culto de adoração. O pensamento que eles tinham entre si era o seguinte: Baal e Acera se esqueceu das suas obrigações, então vamos lembrá-lo do que eles precisam fazer. É aí que homens e mulheres de livre e espontânea vontade entravam nas piores orgias que você possa imaginar. E é por esse culto baixo, é por esse culto promíscuo, é por esse culto de manipulação que Israel foi seduzido. Pastor, mas se o culto a Baal era tão baixo e promíscuo como o senhor está dizendo, por que que Israel foi seduzido? É muito simples, porque é muito mais fácil você se relacionar com Deus, que você consegue lembrá-lo das suas necessidades porque ele se esquece, do que você se relacionar com Deus, que não se esquece de nada, mas só vai te atender se o reino dele estiver em primeiro lugar. É muito mais fácil você se relacionar com Deus, que você ensina o que ele precisa fazer ao teu favor, do que você se relacionar com Deus aonde a vontade
dele deve prevalecer, em detrimento muitas vezes dos seus próprios desejos serem realizados. É por isso que Israel disse: é melhor servir a Baal do que servir a Jeová. Pastor, mas isso aí foi lá no passado. Hoje em dia isso não acontece. Como eu gostaria que não acontecesse. Como seria bom que essas coisas não acontecessem no século 21. Mas quando eu olho para os nossos dias, eu percebo que só muda a forma de cultuar, mas os conceitos perduram até os nossos dias. Você já deve ter ouvido falar de um dos maiores pregadores da teologia da prosperidade, que nada mais é do que teologia materialista. Prosperidade é uma coisa, materialismo é outra. E ele começa a pregar, ensinar nos seus livros. O nome dele é Robert Schuller. Ele começa a misturar pensamento positivo com fé. E ele começa dizendo que crente que tem fé, ele pensa positivo. Só que aí de repente ele tira o nome da fé e começa a só falar de pensar positivo. E ele começa dizendo: se você pensa positivo, as coisas vão acontecer. Pastor, mas o que é que tem de errado com isso tudo? Se eu penso positivo e as coisas acontecem, eu não dependo de Deus para mais nada da minha vida. É só pensar positivo e tudo vai dar certo no final. Pastor, se isso aí não é fé, então o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Mas pastor, como assim? Sabe o que é fé? Fé me leva a viver uma vida inabalável na presença de Deus. Indiferente se a espada está na garganta, indiferente se o vento está soprando, indiferente se a proposta do adversário é boa, eu não retiro-me da presença do Senhor, porque eu creio nele ainda que a minha cabeça seja decepada. É isso que o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus está dizendo. Sabe o que é fé? Fé é você fazer igual Jesus. Estava com fome e o diabo disse: se você é o filho de Deus, ou seja, você tem certeza que Deus é o teu pai, manda essas pedras se tornarem pães. Sabe o que é fé? É certeza inabalável, é confiança. Jesus disse: eu tenho certeza, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é fé, é você viver uma vida de santidade, ainda que o pecado esteja batendo a porta, porque você sabe que a recompensa maior está lá no final. Está lá no final. Oh glória, oh glória. É por esse culto de manipulação que Israel foi seduzido. Agora vamos voltar para o texto. Após entendermos por que Israel ele foi seduzido por Baal, agora entenda outra verdade. A Bíblia nos informa que Elias tem que vir até o Carmelo e chamar o povo de Israel ao desafio, para ver quem era Deus de verdade. Quando Elias chega no cume do Carmelo, Elias diz para o povo de Israel: a proposta é essa, reúna os profetas, os sacerdotes e sacerdotisas de Baal e Azera, e a proposta vai ser o seguinte: nós vamos preparar 2 sacrifícios. Eu vou preparar para Jeová e vocês vão preparar para Baal. Só que ninguém pode colocar fogo, e o Deus que responder com fogo, este é Deus de verdade. O povo de Israel deu uma olhada e disse: que maravilha, Elias, contrato assinado. Parece-me que vejo que até no cartório de Samaria tinha sido carimbado, sem direito a voltar atrás. Aí Elias deu uma olhada e disse: já que vocês são a maioria, começa a adorar Baal primeiro. Parece-me que vejo os adoradores de Baal dizendo: ih rapaz, a casa de Elias vai cair, hoje Elias vai quebrar a cara. E começa o culto a Baal por volta de 7 para 9 da manhã. Pensa num culto animado, pensa num culto fervoroso. A Bíblia diz que era meio-dia e o povo dançava em cima do altar, o povo rodoviava em volta do altar. Elias deu uma olhada e disse: rapaz, até agora vocês estão dançando, até agora vocês estão tocando instrumento, e Baal não respondeu coisa nenhuma. Grita mais.
conversando, quem sabe ele está muito ocupado. Aí parece-me que vejo o sumo sacerdote de Baal dizendo: calma, Elias, o culto só está na introdução, essa é só a primeira parte, agora que vai vir a melhor parte. A Bíblia diz que eles puxaram de suas facas, puxaram de suas lancetas e começaram a se cortar, até que o sangue lavou o próprio corpo, até que o sangue simplesmente escorreu pelo chão. Quando foi dando 3 horas da tarde, Elias disse: calma aí, agora é a minha vez. Vocês clamaram e Baal não respondeu, vocês adoraram e Baal não respondeu, agora deixa eu realizar a minha parte. Aí a Bíblia diz assim: Elias reparou o altar do Senhor. Você pode acompanhar no texto que está assim: e após reparar o altar do Senhor que estava em ruínas, Elias pegou de repente mais 12 pedras, e com aquelas 12 pedras Elias levanta um segundo altar, em nome do Senhor Deus de Israel. Se você ler o texto com atenção, Elias repara um altar existente e levanta um segundo altar. Pastor, por que isso? É sobre isso que eu quero pregar, os 2 altares de Elias. Agora vamos entender o que é um altar. Altar é uma demarcação de território. Como assim, pastor? Todos os lugares que você vai tem a sua divindade protetora. Por exemplo, aqui no Brasil diz que nós temos uma padroeira que protege o Brasil. Se você for na região dessa divindade, você vai perceber que lá tem o seu altar, lá tem o lugar da sua adoração. O lugar aonde tivesse um altar era uma demarcação de território, como se dissesse: aqui quem manda é o Deus fulano de tal, aqui quem manda é a deusa fulana de tal. Agora o que é que acontece aqui no texto? Para Elias reparar o altar do Senhor, Elias teve que colocar a cara a tapa, Elias teve que colocar a cabeça a prêmio. Por que, pastor? Elias está comendo e bebendo na casa da viúva, Elias está lá bem simplesmente, confortavelmente sendo bem tratado pelo Senhor. Só que agora Deus diz: volta, Elias, e te apresenta a Acabe e diga que eu vou enviar chuva sobre as terras de Israel. Elias poderia dizer: Senhor, já que o Senhor vai mandar chuva, manda, pode mandar chuva que a terra está seca. Só que tinha um problema: se Deus mandasse chuva e o povo não soubesse que era Deus que estava mandando chuva, a glória e a honra ia ser de Baal. Então Deus precisava que Elias voltasse e dissesse: diga para eles que quem manda chuva e manda nas terras de Israel sou eu. Só que agora tem um segundo problema. O segundo problema é: Elias estava sendo procurado vivo ou morto. A sua cabeça valia muito, o seu couro tinha preço de ouro dentro de Israel. Se Elias voltasse sozinho, poderia ser esfolado vivo. Só que Elias pensou: quem manda na minha vida é Jeová, quem manda dentro de Israel é Jeová, então eu não preciso temer. Só que Elias logo raciocinou: o que é ser profeta? Ser profeta é ser porta-voz de Deus na terra. Já que eu sou porta-voz, dou a quem doer, goste quem gostar, a responsabilidade é minha. Estou chegando no Carmelo e lá vai Elias. Agora tem muita gente apregoando, pastor Jorge, que o povo que adorava Baal estava perdendo tempo. Não, não estava. Por mais que estivesse adorando o Deus errado. Porque isso, pregador, tem muita gente achando que Baal não respondia, tem muita gente achando que o culto de Baal era uma enrolaçãozinha. É por isso que tem muitos teólogos liberais que diz que debaixo do altar de Baal tinha um buraco, aonde entrava ali um sacerdote e colocava fogo e dizia que era Baal. Só que lendo a Bíblia eu descobri que não. Sabe o que a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina assim, que os ídolos nada mais são do que demônios. E eu descobri uma coisa: demônio é especialista em realizar milagre. Pastor, o senhor é maluco? Não. Tem muito milagre acontecendo
que não é Jesus, é o cão que está fazendo na face da terra. Pastor, o senhor é doido? Não. O meu avô Alberto Lopes da Silva, que já dorme no Senhor, aos 9 anos de idade, apareceu um espírito todo de branco, enquanto ele puxava o cabo da enxada, lá nas Minas Gerais. Aquele espírito começou a acompanhar ele 24 horas por dia. O meu avô, 80 quilômetros abaixo de Governador Valadares, se tornou um dos maiores benzedores da região. Quantas vezes eu vi o meu avô quebrar um galho de uma planta chamada sapeixe, jogar um na direita, jogar outro na esquerda e começar a bater cruzado para lá e para cá. E daqui a pouco a pessoa que chegava doente, ela saía saltando e saía toda alegre, porque algo aconteceu. Pregador, você é doido? Você está dizendo que o diabo faz milagre? Faz. Você se lembra? Chegou um empregado de Jó e disse: Jó, desceu fogo do céu, matou todas as suas ovelhas e os teus empregados, e só eu fiquei. Quem é que mandou fogo do céu? Pelo contexto, a Bíblia diz que foi Satanás. Vai para o Apocalipse. Por que que o povo vai aceitar o anticristo como sendo Messias dentro de Israel? Sabe por quê? Por causa de milagres, por causa de maravilhas, por causa de sinais. Sabe por que o povo aceitou o sacrifício ou a proposta de Elias para ver se Baal ou Jeová era Deus de verdade? É porque eles tinham certeza: Baal vai nos responder, Baal vai nos responder. Agora, por que que Baal não respondeu? É simples, é porque quando Deus disse: volta Elias, Elias disse: estou voltando, Senhor, mas eu estou sozinho. Deus olhou do céu e disse: pode ir, porque aonde você pisar eu piso, aonde você chegar eu chego, aonde você falar eu falo. Pastor, não estou entendendo. Parece-me que vejo o pastor Jorge, quando eles começam a bater os atabaques, a se cortar e dançar, a primeira legião de demônios se prepara para descer, e quando os demônios vão se preparando, levanta-se Miguel, desembanha a espada e diz: hoje o terreiro está fechado. Quando vai dando meio-dia e o sangue humano começa a ser derramado, levanta-se o cabeça, levanta-se as miríades de demônio, e Jeová brada na eternidade dizendo: hoje o terreiro fechou, hoje o terreiro fechou. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Dá uma olhada para cá. Sabe por que Elias teve que reparar o altar do Senhor? É para mostrar que quem mandava naquele lugar era Jeová. Mas para reparar o altar do Senhor, ele teve que colocar a cara a tapa. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração quer ver glória, a nossa geração quer ver poder, a nossa geração quer ver salvação, mas a nossa geração não quer colocar a cara a tapa, não quer ter trabalho em buscar a glória, não quer correr risco. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: levanta-te, coloca a mão no arado, chacoalha a bandeira do ensanguentado do Calvário, toca a trombeta, toca a trombeta, porque Deus vai te honrar na terra. Oh glória, oh glória, oh glória. O nosso problema é que o nome de Deus está na lama e nós não estamos fazendo nada para mudar. Enquanto o altar de Deus estava em ruínas, era sinal de que outro Deus mandava naquele espaço. O altar de Jeová falido, quebrado, e o altar de Baal em plena abundância, todo bonito e restaurado. Elias chegou no pedaço e disse: hoje Deus vai pôr ordem na casa, hoje Deus vai pôr ordem na casa. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ver a obra do Senhor avançando, nós queremos ver a glória do Senhor descendo, mas não queremos restaurar o altar. Nós não queremos mais ter compromisso com o altar do Senhor, não queremos mais ter compromisso com o reino do Senhor. E é por isso que o diabo está cantando de galo: pastor, mas eu sou somente um. Deus não está perguntando quantos você é, ele só está perguntando: eu posso te usar? Eu posso te usar? Eu posso te usar? Ei, a
poucos dias eu pregava em Belém do Pará, e um dos pastores da nossa convenção contava as histórias de Daniel Berg Gunavingre, coisas que até a CPAD eu acho que ainda não soube. Ele disse: Fernando, existem lugares das ilhas do Pará que lá não tem uma outra igreja a não ser a Assembleia de Deus. Lá tudo que o prefeito vai fazer, ele pede permissão para o pastor da igreja. Lá o povo, eles não têm bom dia, boa tarde ou boa noite. Lá todo mundo se cumprimenta com a paz do Senhor, até quem não é crente. Aí eu perguntei: por que, pastor? Ele disse: é porque 2 homens passaram por lá, e quando eles passaram, eles destronaram Satanás, eles viraram tudo de ponta cabeça, e Jesus revelou sua glória. Se Deus fez o que fez com Daniel Berg Gunavingre, o que é que Deus não pode fazer comigo e com essa multidão que está aqui dentro? Ele pode contar com você, ele pode contar com você. Se pode, levanta para mão, levanta para mão, levanta para mão, fecha o olho da carne, abre os olhos espirituais, abre a tua boca, abre, rasga a tua alma, começa a dizer: eis-me aqui, começa a dizer: eis-me aqui, começa a dizer: eis-me aqui. Se tu entrou fraco, recebe renovo agora. Se você entrou apagado, recebe fogo aí agora. Se você não falou em mistério ainda, recebe renovo de Deus aí agora. Se não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, começa a glorificar, recebe o idioma do céu, seja cheio da glória. Ela mais xeremianda, ela baixando araias, ela baixou e anda camassi, ela baixou e mihai, ela ban xeremianda, ela vassuri mihaias. Sabe por quê? O diabo ainda está cantando de galo dentro da tua casa. Sabe por que o diabo ainda está fazendo o que está querendo fazer dentro da tua casa? É porque você ainda está concordando com o nome do Senhor caído por terra lá. Se você chamar a responsabilidade para si, dizendo: a responsabilidade agora aqui dentro é minha, você vai ver o que Jesus vai começar a fazer. Ela baixou e a nosso problema é que não queremos responsabilidades mais. Se não tivermos responsabilidade com as coisas do Senhor, o adversário vai fazer o que ele bem entende, e nós vamos ficar de braços cruzados. As coisas só mudaram aqui dentro. Baal só perdeu o seu lugar de destaque quando Elias se levantou e disse: a responsabilidade é minha. Sabe quando é que o negócio vai mudar lá dentro da tua empresa? É quando você entender que você é a luz lá dentro. É quando você entender que você está lá porque Jesus tem um mistério a desenrolar contigo lá dentro. Só que até agora você achou que você só está lá para ganhar dinheiro, e Jesus está dizendo: não, eu te coloquei aqui dentro para glorificar o meu nome aqui. Pastor, mas lá o fulano é macumbeiro, lá o cicrano é satanista. Jesus não está querendo saber o que ele é. Jesus está dizendo: eu sou dono do mundo e você é meu servo. Eu mando e desmando na hora que eu bem entender, só depende de você. Andai a sébia, Rubitia, Calassúbia da Camanchora, Marraia Serra. Sabe até quando o Brasil vai continuar sendo conhecido como país da pornografia, país do futebol, do carnaval e do sexo fácil, enquanto eu e você continuarmos de braço cruzado, carregando a Bíblia debaixo do braço, de cabeça baixa, entrando no templo, dando glória e voltando para casa. Mas o dia que eu e você levantarmos a bandeira ensanguentada do Calvário e começarmos a marchar na terra dizendo: cai fora, capeta, aqui quem manda é Jesus. Amana Camanchora Maia Serra, Urimicanda Lava Xandaraia. Jesus quer encher crente aqui essa noite. Eu já quero te convidar a sair da frieza, a pisar na braça, a entrar no fogo, a mergulhar no rio da graça, porque está começando a semana de avivamento, e quem sabe não é agora que ele vai começar uma nova história. Receba aí agora, receba, receba, receba fogo, receba, receba renovo, receba,
Labaxaria manacamanchoramai. Labaxore micanda lavaxandaraias. Eu preciso sair desse ponto, mas eu tenho que ficar mais um pouco. Sabe o que é, pregador? Lá na congregação a mocidade não é mais aquela. Não, a mocidade não é mais aquela. Sabe por que a mocidade não é mais aquela? É porque você não tem feito nada para mudar o quadro. Mas é só eu, Jesus está mostrando é para você, porque até agora você não fez nada. Não, pastor, ninguém ora mais. Sabe por que você está vendo que ninguém ora? Porque Jesus está dizendo, começa a orar você. Começa a buscar você. Remanchefácia. Lavachouria calamachéria. Depois que Elias ele reparou o altar do Senhor e a glória desceu, apareceu crente de tudo enquanto é lado. Jesus só está esperando um para ele usar na terra. Você começa e Jesus começa a enviar. Você começa e quem está fraco começa a se fortalecer. Só depende de você, quer ver? Aproveita que você está sentado, pega na mão da pessoa do teu lado, pega. Segura na mão dele, segura na mão dela. Pastor, eu não entendi. Talvez você ainda não sentiu a glória, então você vai começar a dizer, Jesus, eu quero sentir. Eu vim aqui para receber. Eu vim aqui para transbordar. E por que eu estou segurando a mão dele? Porque o que você sente ele vai sentir agora também. O que você recebe ele vai começar a receber também. Pastor, é só eu. Começa por você. Começa da glória. Começa da glória. Começa a falar línguas estranhas. Começa a profetizar. Começa a desenterrar o talento que está enterrado. E você vai ver o que Jesus vai começar a fazer. Amanda camanchora maia sé. Urimicanda lava churimicanda laia. Enquanto eu estou pregando, você que não é batizado, você pode ser revestido de poder agora. Você não depende do pregador, você não depende do pastor, você depende de Jesus Cristo de Nazaré. Rasga a tua alma, abre a tua boca e recebe glória, recebe glória, recebe glória. Começa por você que o quadro muda. Começa por você que o quadro muda. Eu preciso concluir que o horário já está avançando. Agora, por quê que o povo de Israel abandona o altar de Jeová? Porque o altar de Deus estava abandonado. Por que isso? Que a Bíblia diz assim, estava em ruínas. Outras versões dizem, estava quebrado. Por que isso? Era mais ou menos assim. O povo saía de casa, trazia o sacrifício, colocava sobre o altar. E dizia, fala a Deus. Aí Deus fazia assim, ó. O povo saía de casa, trazia o sacrifício, colocava sobre o altar. E dizia, Deus, estende as tuas mãos, pois eu preciso de um milagre. Deus fazia assim. O povo vinha, trazia o sacrifício, colocava sobre o altar. E dizia, Deus, revela a tua glória. E Deus fazia assim. Pastor, o senhor é doido? Não. Se Deus respondesse nesse altar, eles nunca trocariam o altar de Deus pelo de Baal. Agora, e o de Baal? Não, o de Baal tinha resposta. Tinha, pastor? Tinha. A propaganda do altar de Baal era mais ou menos assim. Traga o seu sacrifício, porque já nos preparamos e santificamos. Pode vir, que a resposta é certa. Mas por que Baal não respondia? Ele respondia e Deus não respondia no seu altar. É simples. É porque o povo pensou que Deus era bobo. Perdoa a expressão chula. Mas o povo pensou que Deus era bobo. Eles diziam, Deus só quer sacrifício.
Então vamos dar sacrifício para Ele. O relacionamento do povo com Deus era só vendo a sua utilidade. E Deus olhou do céu, não, o sacrifício é só a isca. Você traz o sacrifício, mas não traz o coração. Você traz o sacrifício, mas não se entrega junto com Ele. Aí para mim não dá. E Baal só quer o sacrifício. Mas com o sacrifício, querendo ou não, você acaba se entregando. Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração está pronta a sacrificar. Só tem dificuldade de se entregar. É por isso que os nossos cultos de orações, eles são tão vazios, quando deveriam ser abarrotados de pessoas. Por quê? É que o povo ora e Deus não responde. Pastor, mas quem te falou isso? As nossas estatísticas. Se todas as orações que nós fizermos Deus respondesse, essa igreja não ia caber. Mas por que Deus não responde? É porque muita gente traz o sacrifício, mas não se entrega como sacrifício. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Tem muita gente pensando que o negócio é oferta, e a Bíblia diz assim: Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus rejeitou o ofertante para depois rejeitar a oferta. Tem muita gente achando que Deus está disposto a receber só sacrifício para revelar a glória. Se fosse assim, Deus ia bater palma para Saul. Deus disse: extermina tudo. E ele disse: não, vou surpreender Deus. Vou pegar tudo que tem de melhor e levar para adorar Deus. Ao invés de Deus bater palma e dizer: parabéns, Saul, você me surpreendeu. Deus disse: eu não pedi sacrifício. Eu pedi foi a sua obediência. Se Deus estivesse interessado em sacrifício, Jesus ia dizer: quando você estiver indo no templo adorar, e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, você adora e depois vai lá conversar com ele. Jesus falou: não, primeiro você deixa a oferta em cima do altar. Adora, não deixa lá. Vai colocar a tua casa em ordem e depois você volta. Eu não estou querendo o teu sacrifício, eu estou querendo é você por inteiro. Eu não quero você pela metade. Então dá uma olhadinha para cá. Não adianta entrar o corpo e o coração ficar lá fora. Não adianta entregar o envelope do dízimo e o coração está longe dele. Jesus está dizendo: eu quero você por inteiro. Eu quero você por inteiro. Amante camachéria. Urimicanda lava churimicanda laia. Pastor, você é doido? Não. Você quer ver? A nossa geração está pronta a sacrificar. Se o pastor Jorge Rabelo fizer uma campanha de oração 24 horas ininterrupta, vai ter gente dizendo: não consigo orar meia hora, mas vai tentar. Você dobra o joelho, dá um negócio dali, inquieta de lá, você ora meia hora, 1 hora, 2, quando chega na segunda hora, o negócio embala, vai ficando gostoso, você ora 3, você ora 4, você ora 5, e vai melhorando. Então o problema não é orar. Se o pastor disser a semana toda de jejum, vai ter gente dizendo: vai dar dor de cabeça, não vou conseguir jejuar. Mas quando vai dando o horário do café, bate aquela dor no estômago, você passa, o corpo se acostuma. Vai dando a hora do almoço, bate aquela dorzinha, você passa, o corpo se acostuma. Então o problema não é jejuar. Agora você quer ver o problema? É você pegar aquele irmãozinho que foi lá no teu calinho, pisou, você chegar para ele, dar um abraço e dizer: eu te amo. Aí que é o problema. A nossa geração consegue sacrificar, só não consegue obedecer. Ei, meu santo, Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dar o segredo da vitória na tua casa. O segredo da vitória na tua casa é obedecer. Obedece e depois sacrifica. Obedece e depois sacrifica. Obedece. Ande camacia. Obida camacharia. Urimicanda lava chaia. Sai da frieza, sai. Pisa na brasa, pisa. Entra no fogo e mergulha no rio da graça. Recebe, recebe, recebe. Recebe renovo de Deus. Recebe, recebe renovo de Deus.
Me ajude a pregar. Pergunta para o teu irmão: entendeu? Compreendeu como é simples o negócio da vitória? Diga para ele: você viu como é fácil ver a glória de Deus se revelar? Agora a pergunta: está disposto a obedecer para depois sacrificar? Você não precisa mudar de igreja para ver Deus operar. Você precisa obedecer para Ele operar. Você não precisa trocar de endereço para Jesus operar. Você precisa obedecer para Jesus operar. Você não precisa ir atrás da bênção. Obedece que a bênção vem atrás de você. Você não precisa buscar. Obedece que a bênção vem correndo para te acompanhar. Oh, meu Jesus do céu! Ande! Deixa eu terminar aqui. Agora, por que Elias levanta um segundo altar com 12 pedras? É simples. Se o fogo desce sobre o altar de Jeová e consome as pedras do altar de Deus, ia acontecer uma coisa: a terra ia ficar sem demarcação de território. Então Elias disse: 12 pedras. E eu vou fazer, para você entender, uma churrasqueira, porque um altar é numa churrasqueira, com essas 12 pedras. Agora pensa num altar feio, irmão. Pastor, o senhor é doido? Não. Um altar feito às pressas, na hora, sem ferramenta, com 12 pedras. Encaixou, fez um monturo de pedra. Aqui eu aprendo algumas verdades. Primeiro, Elias levanta um segundo altar, representando a sua consagração pessoal a Deus. Segunda coisa, Elias tinha uma opção. Qual? Usar o altar de Baal. Por que ele tinha essa opção? Primeiro, a Bíblia diz que o altar era grande, ao ponto dos profetas de Baal conseguirem dançar em cima do altar. Então era grande. Segundo, era bonito e agradava ao povo. Se não agradasse, não tinha multidões ao redor dele. Terceiro, o altar estava preparado e o sacrifício em cima. Mas por que Elias não utilizou o altar de Baal? Sendo que ele poderia clamar e Deus mandar fogo lá e a vergonha de Baal seria maior. É muito simples. É porque Elias tinha consciência. O altar de Baal era grande, mas diante de Deus não valia nada. O altar de Baal agradava ao povo, mas não agradava a Deus. O altar de Baal estava preparado, mas reprovado por Deus. Pastor, eu não entendi. Nós não precisamos de nada de fora. Jesus não quer que você pegue emprestado. Jesus não quer que você copie. Jesus quer a tua simplicidade para Ele operar na terra. Pastor, eu não entendi. Jesus não quer que você imite lá. Jesus não quer que você seja igual lá. Jesus quer que você seja você. E é do teu jeito que Jesus vai usar. É com o teu vocabulário que Jesus vai falar. É com o teu conhecimento que Jesus vai operar. É na tua simplicidade que a glória vai se revelar. Me ajuda a pregar mais um pouquinho. Diga para o teu irmão: você não precisa mudar. É só manter o que a palavra de Deus ensina. É só manter o que a palavra de Deus ensina. Ela chama se come dá sébia. A Bíblia diz que agora ele prepara as 12 pedras, coloca a linha e o sacrifício em cima. Aí Elias agora faz duas coisas.
cava em volta do altar. Quase 1 metro de profundidade. Segundo, joga 12 barris de água. Por que isso, pastor? Se eu pegar uma britadeira aqui essa noite e começar a furar daquela ponta da parede até a outra ponta da parede e fazer uma valeta de 1 metro de profundidade por 1 metro de comprimento, entre eu e você vai ter o quê? Uma vala. Se você não pular daqui para cá, daí para cá, e eu não pular daqui para aí, vai ter entre nós o quê? Uma separação. Por que Elias cavou em volta? Para reter a água? Muita imaginação. Sabe o que Elias está fazendo? O que é de Deus não se mistura com o que é de Baal. Separa. Separa. O que é de Deus não anda de mão dada com o que é de Baal. O que é de Deus não tem aliança com as coisas de Baal. Por que Elias jogou água? Pastor, é para mostrar que não tinha falcatrua. Nossa, irmão. Um homem sozinho, contra 850 obreiros de Baal, fora multidões e os soldados do rei, ia conseguir fazer falcatrua. Como diz o mineiro, o zoião estava de bituca em cima, olhando, ó. Por que Elias jogou água? Água serve para 3 coisas. Primeiro, mata a sede. Segundo, irriga. Terceiro, lava. Elias matou a sede de alguém? Não. Elias irrigou alguma coisa? Não. Então o que Elias fez? Lavou. Por que Elias lavou? As coisas de Deus têm que ser limpas, santas. Não pode ter impureza. Elias, já joguei água, joga de novo, porque pode ter ficado um grãozinho. Joga de novo, joga mais, joga mais, joga mais, joga mais, joga mais. Porque o que eu tenho para Deus tem que ser santo, não pode ser profano. O que eu tenho para oferecer para Deus tem que ser limpo, preparado, consagrado. Lacamanchoria, lá e a séria. Esse altar, como eu já te disse, representava a consagração pessoal de Elias. Sabe o que Elias está dizendo? É sobre a minha consagração pessoal que a glória de Deus vai se revelar. Elias cavou em volta. Elias lavou. Depois que estava tudo nos conforme, Elias fez uma oração que não durou 1 minuto. Ó Deus de Abraão, mostra que o Senhor me enviastes. Não deu 1 minuto. E a glória fez assim, ó. E toda uma nação teve que dobrar o joelho e dizer: só o Senhor é Deus. Paulo disse que através da igreja que Cristo revela o seu amor e a sua glória ao mundo. Eu e você somos a igreja do Cordeiro. Jesus não vai enviar Miguel como já cantam por aí. Jesus vai enviar você. Sabe quando é que o teu bairro vai ver a glória de Deus? Quando você se disponibilizar e dizer: Jesus, eis-me aqui. Revela a tua glória através de mim. Você é o altar que Deus quer usar nessa última hora. Você é o sacrifício que Deus quer nesta última hora. Essa noite Jesus te chama a separar-se de tudo que te afasta de Deus. Talvez você está aqui dentro, mas existe alguma coisa. Jesus está dizendo: faz separação agora. Começa a demarcar território. Começa a dizer: aqui pertence a Jeová. Começa a dizer: a minha mente é de Jeová. O meu corpo é de Jeová. A minha alma pertence a Jeová. Começa a fazer separação. Começa a dizer: essa fraqueza não me pertence, porque eu serei revestida do Espírito de Deus. Começa a jogar o que não presta para fora. Começa a jogar aquele pecadinho de estimação para fora. Começa a jogar
Começa a jogar aquela angústia do teu peito para fora. Começa a jogar. Começa a tirar o medo. Começa a tirar o comodismo. Começa a fazer separação. Deus não precisa que você seja igual a alguém. Deus quer que você seja você. Começa a se preparar para Ele te usar. Começa a se entregar sem reserva para Ele te usar. Começa a dizer: Deus, eis-me aqui. Eu sou o teu sacrifício esta noite. Começa a chamar a responsabilidade para si. Começa a dizer: Deus, pode começar uma nova história através da minha vida. Começa a dizer: Deus, pode começar a falar com a tua igreja através de mim. Você é o sacrifício que Deus quer. Ele quer o teu corpo, Ele quer a tua alma, Ele quer o teu espírito. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, que apresenteis. Deus não quer nada forçado, Ele quer que você apresente. Deus, Ele não está querendo aqui só o teu corpo, Ele quer você por inteiro. Deus não está querendo aqui só a tua oferta, Ele quer você por inteiro. Deus não está querendo só a tua glória, Ele está querendo você por inteiro. Só que Ele não quer nada forçado, Ele quer que você ofereça. Já está preparado o teu altar? Está. A tua vida já está nas mãos de Deus? Está. Você já se lançou aos pés da cruz de Cristo já. Então agora é hora de clamar pela glória. Agora é hora de clamar pelo fogo. Agora é hora de clamar pelo poder. Agora é hora de clamar pela autoridade.